Boa noite a todos. Um particular boa noite para os nossos amigos e irmãos da Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu, a qual, através desta gravação, estamos cumprindo a nossa agenda do dia 21 de junho de 2020. E hoje nós estamos trazendo o tema o cisco e a trave. E refletindo sobre o tema de hoje, nós precisamos iniciar lembrando que tudo que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, através das diversas palavras, as frases que ele construiu, em todas essas parábolas e frases nós encontramos termos, palavras, exemplos que foram mencionados de acordo com a conformidade do que se falava, se usava naquela época, sempre utilizando o lugar, os usos e os costumes. E se levarmos isso em conta, a compreensão de todos os ensinamentos do nosso Mestre permitirá que nós os utilizemos como se eles fossem nos dito hoje. Este tema escolhido faz parte do Sermão da Montanha e está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo 10 é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas o que é ser bem-aventurado? Relembremos que as viagens que aconteciam há 2000 anos atrás eram muito difíceis. Elas eram feitas a pé ou então no lombo de um camelo. Isso em extensas caravanas, e os caminhos percorridos eram acidentados, perigosos. Sofriam tempestades de areia e eram cheios de assaltantes e criminosos. Fazer uma viagem naquela época era sempre uma verdadeira aventura. Era sempre uma verdadeira aventura. Então, quando corria tudo bem, era hábito se dizer: bem-aventurada viagem. Ou seja, dizendo assim que foi um bom caminho ou que se fez o caminho certo, ou que se teve uma boa aventura. Com isso, concluímos que bem-aventurado pode ser entendido como estão no caminho certo ou estão no bom caminho os que são misericordiosos. Bem-aventurado os que são misericordiosos. Agora ficou claro, né? Mas e o que Jesus quis dizer com a palavra misericordiosos? Na língua portuguesa, a palavra misericórdia, ela vem da junção de duas palavras latinas. Miseratio, que deriva de miserere e que significam compaixão. E o complemento, cordis, significa coração. Então, miserere cordis. Logo, misericórdia significa algo como coração piedoso ou coração compadecido, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento e pela dor do nosso semelhante. Traduzindo então, bem-aventurados os que são misericórdia,
misericordiosos nós teremos. Estão no bom caminho, ou estão no caminho certo, ou estão bem encaminhados os que têm coração piedoso. Ficou claro, né? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10 começa ensinando assim: perdoai, para que Deus vos perdoe. Olha que importante pensar sobre essa frase. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Então, o perdoar vem antes, para depois conseguir o perdão. E nós ficamos lá nas nossas longas e contínuas orações, dizendo assim: Pai, tende piedade de mim, perdoe os meus pecados. Mas Deus só dá uma olhadinha para a gente, como se nos dizendo: meu filho, perdoe você primeiro, para que eu possa te perdoar. E nós continuamos pedindo perdão, sem querer saber de perdoar aqueles que nos ofendem. Mas vamos ao que diz a letra do Evangelho no capítulo 10. Isso também está em Mateus, no livro 6, parágrafo 14 e 15. Diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então está condicionado o nosso perdão a que a gente perdoe antes. Então não adianta pedir perdão, mas o que adianta, sim, é procurar, tentar, lutar para conseguir perdoar aqueles que nos ofendem. Com isso, temos agora a compreensão que, para Deus, não adianta a gente apenas falar, implorar, pedir perdão, não adianta. Pois se nós não fizermos nada, não iremos receber. Porque só o que nós fizermos para o nosso próximo é que Deus fará para nós. E isso se chama justiça divina. E vem de encontro com a lei de ação e reação, com a lei de causa e efeito. Eu particularmente costumo comparar de uma forma até literal essas leis divinas, ação e reação, como se fossem um espelho divino. Porque tudo que você colocar na frente do espelho, ele vai refletir de volta para você. Seja lá o que for, ele vai devolver uma imagem igual. Não teria nem cabimento eu olhar para um espelho e, em vez de enxergar a minha imagem, eu enxergar a imagem de Richard Gere. Seria contra a natureza de Deus, do espelho, das leis, de tudo. Então, nessa vida, tudo o que ofertamos, tudo o que nós enviamos para o universo, retorna igualzinho para nós. Então, se eu perdoo, consequentemente, eu serei perdoado. Nós temos
nesse capítulo 10, um subcapítulo denominado o sacrifício mais agradável a Deus. Também está no Evangelho de Mateus, no livro 5, parágrafo 23 e 24. Lá, Jesus nos ensina que antes de fazermos uma oferta a Deus, fazermos uma caridade, uma doação, uma oferenda, um dízimo, seja lá o que for, tudo aquilo que nós quisermos doar a Deus, primeiro nós devemos nos reconciliar com os nossos afetos, com os nossos desafetos, com os nossos inimigos. Outra coisa, quando nós formos orar para o Senhor, nós devemos deixar de fora, deixar de lado todo e qualquer sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o nosso irmão. Então, só assim, com o coração limpo, os anjos levarão a nossa prece até os pés do Supremo, do Eterno. Então, se formos pedir alguma coisa a Deus, antes limpemos o nosso coração. E aí nós teremos o merecimento de receber aquilo que pedimos. Bem, uma vez feitas essas colocações, vamos então agora ao tema de hoje. O argueiro, ou cisco, e a trave no olho. Então vamos nos recordar que José, o pai de Jesus Cristo, era carpinteiro e que o nosso mestre foi criado dentro de uma carpintaria ou marcenaria. Daí ele, o mestre, ter escolhido como exemplo de comparação, de tamanho, de proporção, o argueiro. O que é o argueiro? É um cisco de pó de serra, aquele que, quando está serrando a madeira, entra no nosso olho. Aquilo é um argueiro, um cisco de madeira. Então, a proporção entre o argueiro e a trave. O que é a trave? A trave é uma viga grossa, larga, comprida. Então ele deu essa proporção entre um cisco minúsculo e uma tora, uma trave de madeira. No nosso Evangelho e em Mateus 7, tem também uma frase que nos ensina assim: como podes ver um argueiro no olho do vosso irmão, cisquinho no olho do vosso irmão, quando não vê uma trave, uma viga no vosso olho? Ou ainda, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, vós que tendes no vosso próprio olho uma trave? E Jesus, com muita propriedade, nos disse: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então veja como poderá tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Entendendo isso, o nosso olho é muito sensível. E qualquer coisa mínima no olho nos incomoda, nos irrita. E a gente não suporta não fazer alguma coisa na hora para diminuir aquele incômodo. Então nós podemos entender assim esse ensinamento. Como podemos, ou com que direito, nos sentiremos incomodados com os mínimos erros dos nossos irmãos, se nesta vida e também em vidas passadas nós tivemos
erros e pecados enormes, imensos, que são vigas, toras, comparadas aos ciscos que nos incomodam e que estão nos olhos dos nossos irmãos. E continua assim, nos ensinando o item 10 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A maior insensatez da humanidade consiste em vermos o mal que está no outro antes de enxergarmos o mal que está em nós. Para julgar o mal que está em si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si, considerar-se como se ele fosse uma outra pessoa. Que pensaria, o que diria eu se visse alguém fazer tudo o que eu faço? Se tudo que eu faço fosse outra pessoa que eu fizesse, o que diria eu? Voltando ao exemplo do espelho que agora há pouco eu dei, é como se ao me postar diante do espelho, ele refletisse, além da minha imagem, também os meus pensamentos. Também os meus sentimentos. Aí complica, hein? Já pensou? Já imaginou se outras pessoas pudessem ver, se pudessem ouvir os meus pensamentos e os meus sentimentos? O que diriam de mim? E é por isso que Jesus, com muita propriedade, nos chamou de hipócritas. Porque é isso que nós somos. Ainda somos hipócritas. E o Evangelho explica esse nosso comportamento pelo nosso grau de evolução ainda, dizendo assim: incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos. Repetindo, é o orgulho que faz com que o homem esconda, disfarce, até para si próprio, como se não existissem os próprios defeitos. Sejam esses defeitos morais ou físicos. Essa insensatez é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, é simples e é indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso. Ou seja, a caridade orgulhosa não existe, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ele possuir também ao mesmo tempo abnegação bastante para ressaltar no outro o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Traduzindo, ou seja, se eu falar bem dele, ele se destaca e eu fico encoberto. Se eu falar mal dele, ele afunda.
profunda e eu me destaco. Um orgulhoso, qual das duas escolheria? Jamais ele escolheria a primeira. Então, você não. O orgulho, por ser o pai de muitos dos nossos vícios, é também a verdadeira negação das nossas virtudes. Então, se eu sou muito orgulhoso, eu deixo de ter muitas virtudes que eu imagino ter. Ok? Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto para combater o orgulho enquanto esteve aqui. Porque ele entende que o orgulho é o principal obstáculo para o nosso progresso, para a nossa evolução. E assim, o nosso Evangelho conclui condenando o orgulho como um dos nossos maiores males. Pensando que quem humilha será humilhado, como disse Jesus, e quem enaltece será enaltecido. No meu pouco entender, eu cheguei à conclusão, com todo o respeito, porque me incluo dentro da humanidade, que ela é burra na sua maioria. Eu acho até que ela é muito mais do que burra. Pois se o próprio asno, quando vai puxar a carroça, ele se posiciona no local certo, entre os varais, que é o local ideal para puxar a carroça, para carregar aquele peso. Sendo que nós, para carregarmos o peso da nossa carroça, puxamos essa carroça pela traseira, pelo lado errado. É o que fazemos com relação ao nosso próximo, ao perdão. Em vez de perdoarmos primeiro, que nós sabemos que este é o caminho, nós primeiro queremos ser perdoados para depois perdoar. Eu quero receber para depois pagar. A gente está sempre querendo fazer ao contrário e reclamando porque não dá certo. Né? Bom, eu peço permissão para contar aqui algo que aconteceu comigo. Eu gosto de passar as minhas experiências, mas não porque eu acho que eu seja algum exemplo, não, apenas para contar e quem sabe, ajudar um pouco contando isso. Mas há pouco tempo atrás, isso bem pouco tempo atrás, estudando e raciocinando sobre isso, perdoar, né? Tratar bem os nossos próximos, nossos irmãos, nesse raciocínio, nessa reflexão, eu pensei comigo, que mal há em tentar? Se nada temos a perder, por que não tentar? E comecei a tentar fazer isso. A tentar perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que a gente fica sabendo que falou mal da gente. A compreender aquelas pessoas que não sentem simpatia por nós, que às vezes até nos tratam como inimigos. Passei a me esforçar para ignorar os erros alheios e, melhor ainda, procurando tentar
enaltecer os acertos dos nossos irmãos. E não é que pouco tempo depois, algumas pessoas chegou ao meu conhecimento que começaram a falar que o Heitor é gente boa, que o Heitor tem bom coração, que elogiavam algumas coisas que eu faço. E mesmo sendo poucas, isso me fez muito bem. Eu me senti muito compensado, gratificado. E falei, vou continuar e vamos procurar ver o melhor das pessoas. E este meu comportamento, ele tem um nome. Ele chama-se indulgência. Indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência é como se nós não víssemos, se nós não enxergássemos o defeito dos outros. Ou então, se nós vermos ou enxergarmos, nós evitarmos de falar deles, evitar de divulgá-los, aquilo que chamamos de fofoca, de falar mal. Porque a indulgência, ao contrário disso, oculta os defeitos dos outros, a fim de que eles não se tornem conhecidos de amigos e familiares, pois isso irá denegri-lo, condená-lo, castigá-lo, e muitas vezes até contribuindo para que ele piore. O homem indulgente jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Ele não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras. A menos que seja para prestar um serviço, para contribuir com a sua correção, como um ensinamento. O homem indulgente tem apenas conselhos que são dados discretamente, dissimuladamente, muitas vezes através do próprio exemplo. Mas aí cabe uma pergunta, né? Se ninguém é perfeito, concluímos então que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Está correto isso? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Olha só. Bom, certamente não é essa a conclusão que devemos tirar. Porque cada um de nós tem por obrigação trabalhar pelo seu próximo, trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, trabalhar por aqueles que estão sobre a nossa tutela essa que nos foi confiada por Deus, que são os nossos filhos e os nossos familiares. Por isso, é que nós devemos repreender com muita moderação, para que essa repreensão, na verdade, seja um ato de caridade e não, como na maioria das vezes nós fazemos, pelo prazer de denegrir, de humilhar. Porque neste último caso, ou seja, quando denigre,
a repreensão é uma maldade. Já no primeiro, é um dever, que a caridade manda que seja cumprida, com todo o cuidado possível, para não magoar, não ofender. Ah, mas Heitor, então as pessoas vão fazer a maldade que quiserem. E nós vamos ter que ignorar e só ver o bem que eles fizerem? Eu diria que sim. É isso mesmo, sim. Mas, olha o mas aí, mas, sempre o mas. Nós temos que olhar essas coisas, temos que olhar tudo isso com os olhos de caridade. Temos que olhar a tudo com os olhos de caridade. É claro que não é este o nosso comportamento correto. Tudo depende da intenção com que olhamos ou que reprimimos. O erro está em fazer com que a reprimenda redunde em detrimento, em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade diante da opinião geral. O nosso Evangelho nos ensina ainda sobre um tema muito importante. É o que chamamos de caridade bem compreendida. Caridade bem compreendida. Vejamos então essa questão. Haverá casos em que devemos repreender ou divulgar o mal que os outros fazem? Haverá casos em que devemos repreender ou até divulgar o mal que os outros fazem. Bem contra tudo que nós estamos falando. Essa é uma questão muito delicada. E para resolvê-lo, nós temos que apelar para esse tipo de caridade, essa espécie, esse modelo de caridade chamado caridade bem compreendida. Se as imperfeições, gravem bem isso, se as imperfeições, os erros de uma pessoa só a ela prejudicam e a mais ninguém, não haverá nenhuma utilidade divulgá-la, alardear para os quatro cantos. Vou dar um exemplo. Se um homem faz uso constante do álcool, ou seja, é um alcoólatra, mas vive sozinho e recusa qualquer ajuda, divulgar esse erro dele não vai fazer nenhum bem. Vai até, talvez, revoltá-lo mais ainda, porque aonde ele passar vão falar, ó, o bêbado aí. E ele está fazendo isso quietinho, escondido, não está incomodando ninguém, não quer ajuda. Então, caridade. Agora, se porém o mal que uma pessoa faz pode acarretar prejuízos, às vezes enormes, imensos, graves a terceiros, deve-se atender à preferência do maior número, a quantidade maior de pessoas. Então, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir
um dever, uma obrigação do bom cristão. Pois, segundo a caridade bem compreendida, vale mais que caia um homem do que muitos outros se tornem vítima dele. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e os inconvenientes. Se as vantagens forem maior, que haja inconveniência, tá, de se acusar ou de se apontar o errante, o criminoso. Exemplo, um político que se apropria de dinheiro público que era destinado à saúde e que isso vai faltar em medicamentos, em cirurgias, e isso vai causar a morte de muitas pessoas. Temos o dever, a obrigação como cristão, segundo o nosso Evangelho, de apontar, de acusar, de denunciar. Indo já para o encerramento, até com alegria, eu quero trazer para vocês um conto bastante oportuno para o momento, para este tema de hoje. O título é O Marceneiro e as Ferramentas. Conta o conto que em uma marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma grande reunião onde todas as ferramentas juntaram-se e, em conferência, confabulando, procuraram acertar as suas diferenças. O martelo estava exercendo a presidência da conferência, pois era ele sempre que batia o martelo em caso de dúvida. Mas os participantes exigiram em assembleia que ele renunciasse. Qual a causa? É que ele fazia muito barulho. E além do mais, ele passava o tempo inteiro martelando, golpeando, e ninguém aguentava mais. O martelo reconheceu e aceitou a sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, alegando que o parafuso dava muitas voltas até conseguir fazer alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso, mesmo tentando se manter, acabou concordando. Mas, por sua vez, pediu também a expulsão da lixa. Disse que a lixa era muito áspera no tratamento com os demais e ela entrava sempre em atritos. A lixa relutou, mas acatou, com a condição de que também se expulsasse o metro, porque ele sempre media os outros segundo a sua medida, como se ele fosse o único perfeito. Neste momento, entrou um marceneiro, chamado Jesus, o dono daquela linda marcenaria. Juntou todas as ferramentas, os madeiros e iniciou o seu trabalho. O marceneiro Jesus utilizou o martelo, utilizou a lixa, o metro, o parafuso, o serrote, entre tantos outros instrumentos. E aquela rústica madeira, aos poucos, se convertendo, se transformou em belos móveis. Ao final do dia,
Quando o marceneiro foi embora, as ferramentas voltaram ansiosas para a assembleia para continuar. Mas o serrote adiantou-se tomando a palavra e disse: Senhores, senhores, calma. Hoje, durante os trabalhos, ficou demonstrado pelo marceneiro Jesus, nosso mestre, que todos nós temos defeitos. Mas ele, o marceneiro, trabalha sempre utilizando as nossas qualidades, ressaltando os nossos pontos mais valiosos. Portanto, em vez de nós ficarmos pensando e discutindo as nossas fraquezas, os nossos defeitos, devemos, a partir de agora, nos concentrar em nossos pontos fortes, naquilo que nós temos de melhor. Então, a Assembleia, extasiada, concordou. E entenderam então que o martelo era muito forte, que o parafuso unia, segurava e dava força à lixa. A lixa era muito especial para limpar e afinar as asperezas, pulindo e dando beleza. E o metro era preciso e exato. Todos sentiram-se como uma equipe capaz de produzir tudo o que se empenhasse com muita qualidade. E então, uma grande alegria tomou conta de todos da marcenaria e todos ficaram felizes por terem a oportunidade de trabalharem juntos. Meus irmãos, o mesmo ocorre com os seres humanos, com todos nós. Quando uma pessoa busca defeito em outra, a situação torna-se tensa, negativa. Mas ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil, é muito fácil achar o defeito nos outros. Qualquer um pode encontrar defeito nos outros. Mas encontrar as qualidades no nosso próximo, isso é só para os sábios. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.